Nesse vídeo, vamos continuar apresentando a ferramenta Nime. Esse vídeo é especial para você que está aprendendo a entrar nessa carreira de dados, que não sabe programar, que tem medo dessas tecnologias, desses jargões. Quero mostrar para vocês que com essa ferramenta você é capaz de aprender e entrar neste mundo de dados. Porque dados não é só para uma pessoa ou outra, dados é para todos e nossa sociedade precisa cada dia mais que as pessoas saibam lidar com dados e tomem decisões baseadas em dados. Nesse vídeo, vamos aprender as informações básicas do Nime, como interface, como carregar seu primeiro conjunto de dados e realizar as primeiras manipulações. Espero que você goste muito desse vídeo e eu convido você a participar do mesmo. Vamos lá? Então, aqui no Nime, nós observamos que nós temos um painel à esquerda com alguns menus, algumas abas de trabalho. Nós temos uma área central e nós também temos uma área aqui na parte inferior. Observe o seguinte: o Nime é um tipo de software que possibilita análise de dados no-code e low-code, ou seja, sem nenhuma codificação ou com pouca codificação. O Nime tem algumas categorias. À esquerda, você pode observar que nós temos aqui o I/O, que é Input, Output. Todos os nós relacionados a isso são listados aqui. O Nime também tem nós de manipulação, de visualização, de analytics, ou seja, nós podemos usar aqui também machine learning, deep learning, entre outros. Podemos realizar conexões em banco de dados, em outros tipos de dados, e tratar outros tipos de dados, como datas, entre outras manipulações. Podemos carregar estruturas de dados no formato JSON, e podemos também trabalhar vários scripts dentro do Nime. Por exemplo, nós podemos utilizar os nós do Nime alinhado ao Python, alinhado ao R e alinhado a outras tecnologias. Então, no Nime existe vários nós e esses nós são uma composição de funções que facilitam o nosso trabalho. De antemão, digo para vocês que é importante vir aqui em Preferências e você clicar aqui All Nodes, ou seja, para você ver todos os nós. Caso contrário, pode vir marcado aqui a opção Starter Nodes, onde você pode visualizar apenas os nós iniciais, ok? Desta forma, vamos começar os nossos trabalhos. O fluxo do Nime, ele trabalha de forma de fluxos. Então, vou pegar aqui alguns para vocês. Então, ele pode fazer fluxos dessa forma, onde você pode clicar, arrastar e ver outros tipos de situações. Mostrando aqui de forma geral, mas vou mostrar isso bem básico para vocês. Então, basicamente, nós temos que identificar qual o conjunto de dados que a gente quer carregar e identificar se tem um tipo válido dele aqui. Por exemplo, se fôssemos carregar um CSV, você clica e arrasta no CSV Reader. O CSV Reader, ele vai carregar CSV. Aí você pode estar se perguntando: professor, você esqueceu de mostrar como é que baixa a ferramenta? E realmente eu esqueci. Na verdade, eu já mostrei isso em outras oportunidades, em outros vídeos eu já apresentei isso. Mas o Nime, o site dele aqui, nime.com, você clica em Downloads, faz esse pequeno cadastro e baixa a ferramenta. Ela é free, é uma ferramenta open source, que essa versão desktop não tem custo e você paga apenas se for utilizar a versão server deles ou alguns planos que têm essas customizações.
e ela é open source. E isso é muito bom porque ela tem uma comunidade muito rica que nos ajuda. Vamos lá. Então, para você carregar um CSV, no caso aqui, eu arrastei do input output o nó CSV read. Você dá 2 cliques nele, aponta o arquivo que você quer, lembrando que o vídeo de hoje é bem básico, tá? E diz qual que é o conjunto de dados que você quer ler. Por exemplo, aqui é o conjunto de dados que diz somente se a loja é física ou se a loja ela é online. Bem simples, você pode colocar um auto detect e verificar se está correto, dar um apply, ok. Por exemplo, dessa forma, você vai perceber que o nó ele tem um semáforo aqui. Mas, de fato, o que é esse semáforo? Podemos observar que esse semáforo ele serve como indicadores. Quando está vermelho, significa não configurado. Quando está amarelo, significa configurado, mas faltando executar. Verde, executado. E um X aqui com um erro, quer dizer que deu erro. Então, se você der um play aqui, nós temos aqui configurações do nó, ou dar 2 cliques ou isso. Podemos parar, mandar parar de executar um nó. E aqui é um reset, ou seja, ele vai resetar a execução do nó. Você pode clicar em executar aqui nessa parte de cima que vocês estão vendo, ou aqui nessa parte de baixo. Ou seja, esse ambiente que nós construímos isso aqui se chama workflow. É onde nós construímos o nosso flow, nossos fluxos de dados. Essa parte de baixo é uma parte de uma pré-visualização dos dados que nós carregamos. Isso facilita muito, porque aqui a gente pode ver a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que esse conjunto de dados tem. Observe que aqui nós temos uma seta. Podemos adicionar também aqui alguma função. E essa função ela está dividida em categorias do tipo de nós. Ou seja, nesse caso a gente pode adicionar um arquivo. Se você colocar o mouse em cima, você vai perceber que ele dá uma dica, File System Connect. No nosso caso, a gente não quer isso. Usando ele de forma simples e apertando play, a gente já tem acesso aos dados. Nós podemos clicar segurando, arrastar e soltar e termos acesso a outros nós mais frequentes utilizados a esse nó, ou simplesmente podemos achar algum nó que a gente queira aqui no buscador e localizar. Por exemplo, table, que é uma visualização dos dados dessa forma aqui. Podemos clicar, arrastar e encontrá-lo ali, ou podemos também encontrá-lo aqui. Table, pegamos o table, arrastamos. Então, existem essas duas formas. Você pode colocar aqui, clicar visualizar e visualizar os dados. Entretanto, nós podemos fazer algumas manipulações básicas. Por exemplo, eu quero que venha dividir meus dados em Online Store e On-Site Store, que é a loja física. On-Site Store. Então, como é que nós fazemos isso? Nós temos esse conteúdo na linha. Para dividir a linha, arrastamos e buscamos um nó chamado Hall Filter, ou seja, filtro de linhas. Neste Hall Filter, nós podemos clicar, adicionar um critério, falar o seguinte, eu quero que meu Store Tape seja igual a Perdão, vamos ter que copiar aqui. Ctrl C. Que meu Store Tape, olha aqui onde está o mouse. Você pode clicar, salvar. E nós temos aqui Online Store, ou seja, na verdade eu coloquei o Online Store. Todos os registros com Online Store, ou seja, são 50 linhas. Nós temos um total de 130.
Para a gente tirar a prova disso, nós podemos colocar aqui um outro Hall Filter. Então são nossas primeiras manipulações que nós estamos fazendo. E nesse Hall Filter nós podemos adicionar que o Tape Store igual a... Na verdade, vamos dizer que eu não quero todos que não sejam iguais do not equals online store. Eu quero todos os dados que não sejam iguais ao online store, que dá 80. Então estão todos aqui. Agora, você pode perceber que você pode fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação, na verdade, para você construir alguns fluxos. Por exemplo, eu posso visualizar aqui todos os tipos que sejam online store. Posso também, Ctrl+C e Ctrl+V, visualizar todos que sejam on-site store, ou seja, os que não são. Você pode observar também que nós podemos fazer gráficos aqui com a parte da visualização. Podemos colocar aqui um baixar e carregar dos nossos dados. Aqui está um pouquinho bagunçado, você dá 2 cliques. Nós queremos Tape Store, ocorrências, vamos executar. Nós temos aqui os 2 tipos de dado. Então nós temos uma forma rápida de visualizar os dados. Nós também podemos organizar os dados. Podemos aqui criar um metanode, ok. Vamos chamar ele de filtros. E faltou um L, né? Filtros, ok. Executar novamente. E você começa a organizar o seu conjunto de dados. Se você der 2 cliques, nós vamos ter acesso àqueles nós que nós construímos e podemos navegar aqui, que são as navegações dentro do workflow. No vídeo de hoje, eu também vou apresentar para vocês que nós podemos criar visualizações personalizadas. Observe aqui. Posso clicar no botão direito e criar um componente de visual, vamos chamar assim, onde nós podemos, a linha de fluxo ela pode ser ajustada, nós podemos apertar o botão direito, abrir o componente, clicar nesse menu Open Layout, ele vai abrir essa janela, onde nós podemos limpar todo o layout e falar o seguinte, ó, aqui eu quero isso, nessa parte de baixo eu quero as 2 tabelas de visualização. As 2 tabelas de visualização. Posso finalizar, dar um Ctrl+S e salvar. E visualizar esse conjunto de dados dessa forma aqui. Onde eu tenho o conjunto de dados. E ele vai marcar para mim quando eu clicar qual que é qual. E você pode navegar entre seus dados. Esse projeto ele é muito interessante. Com isso você pode criar visualizações, exportar para PDF e muito mais. Esse vídeo dessas dicas iniciais ficam por aqui. Mas espero que você acompanhe nossas outras dicas sobre essa ferramenta chamada Nime.